Olá, comunidade! É com grande entusiasmo que iniciamos mais uma apresentação técnica incrível trazida pela Ford College. Dando sequência à nossa jornada de desenvolvimento na Web3 e bem no meio daquele mergulho em personalização avançada de templates, chegou a hora de darmos um passo adiante. Acabamos de passar por uma revisão bem detalhada da estrutura dos templates de programas na Solana, certo? Pois é. O próximo passo lógico, e honestamente um dos mais fundamentais, é começar a colocar a mão na massa e modificar ativamente os parâmetros de entrada. É exatamente aqui que o comportamento do programa e a forma como o cliente interage com ele começam a ganhar vida. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. E para o nosso roteiro de engenharia de hoje, a ideia é seguir um fluxo bem claro, sem enrolação. Começamos entendendo o que seria o contrato perfeito, passamos pela diferença gigantesca entre deserialização e validação e damos uma olhada nas estratégias de compatibilidade. Depois, aterrissamos em um caso super prático, o exemplo do prazo, famoso deadline. E para fechar com chave de ouro, vamos ver como a estruturação com inteligência artificial pode dar aquele empurrãozinho na velocidade. Vamos nessa? Começando pelo começo, o contrato perfeito. Podemos pensar nos parâmetros de entrada como uma ponte literalmente inquebrável, conectando o cliente, que está off-chain, e o programa, que roda on-chain. É absolutamente vital que ambos os lados dessa ponte falem exatamente o mesmo idioma. Existe uma premissa que resume perfeitamente a gravidade da coisa. Os parâmetros são o contrato entre o código on-chain e os clientes off-chain. Simples assim. Quando novos parâmetros são definidos ou alterados em um template na Solana, na prática, o que está acontecendo é uma alteração direta de API. E convenhamos, qualquer mudança de API causa um verdadeiro efeito dominó. Isso afeta de cara a serialização dos dados, exige um cuidado extremo com a compatibilidade para não quebrar o que já está funcionando e, logicamente, expande demais a superfície de testes para garantir que tudo está rodando liso. É uma intervenção cirúrgica. Bom, avançando para a nossa segunda etapa, deserialização e validação. Vamos dar uma olhada debaixo do capô para entender como esses dados fluem lá dentro. O grande segredo por aqui é jamais confundir o ato de ler os dados com o ato de aprovar os dados. E essa imagem ilustra brilhantemente essa diferença. Para facilitar o entendimento com uma metáfora bem tranquila, a deserialização atua como o tradutor. É apenas o ato de pegar aquele fluxo de bytes brutos e dizer, opa, isso aqui é um número e isso ali é um texto. É só a tradução do idioma dos bytes. Já a validação, essa sim é como segurança super rigoroso na porta de uma festa. O segurança não quer saber se quem chegou fala a mesma língua. Ele quer checar se a identidade está certa, se o nome consta na lista e se todas as regras da casa estão sendo cumpridas à risca antes de autorizar qualquer mudança lá dentro do programa. Ou seja, a deserialização converte os bytes, mas é a validação que dita as regras do jogo. Duas etapas bem separadas, mas que precisam funcionar em perfeita harmonia. Tendo isso muito bem mapeado na mente, surge logo um desafio prático imenso. Afinal, como evoluir uma API adicionando novos parâmetros sem quebrar, do dia para a noite, todas as integrações que os clientes já construíram? É exatamente aí que entram as salvadoras estratégias de compatibilidade. Felizmente, existem táticas bem pragmáticas para manter tudo funcionando perfeitamente. Por exemplo, campos numéricos obrigatórios não têm jeito, eles precisam ser enviados sempre e costumam exigir validações como limites máximos, mas a verdadeira mágica da compatibilidade mora nos parâmetros opcionais. Lá no Rust, quando se utiliza a estrutura option, abre-se a possibilidade de enviar ou não um valor. Isso é fantástico porque permite que clientes antigos continuem conversando com o programa sem precisarem de uma atualização urgente, bastando omitir o campo novo. Também dá para utilizar valores sentinela, tipo enviar o número 0 para sinalizar que não há nenhum limite estabelecido, ou usar chaves booleanas para ligar e desligar recursos. Tudo isso garante uma evolução super suave do código. Partindo para a parte 3, o lado prático da coisa. O exemplo do prazo. Chegou a hora de transformar essa teoria toda em um blueprint real, implementando uma restrição de tempo, a famosa deadline. Vamos imaginar uma instrução de template que atualmente faz a transferência de tokens baseada apenas em contas que já foram verificadas. O grande lance on-chain é adicionar uma limitação temporal a isso. Primeiro, o argumento deadline é adicionado como um número inteiro de 64 bits diretamente na estrutura de argumentos lá no código Rust, tirando proveito das maravilhosas macros do Anchor. Logo em seguida, entra a lógica da validação.
O programa vai ler a variável de sistema de relógio da Solana e comparar o prazo recebido com o tempo atual em formato Unix. E aqui vai uma regra absoluta: é imperativo falhar cedo. Se o prazo já estourou, a execução tem que ser cortada na raiz imediatamente, devolvendo um código de erro super específico e customizado antes que qualquer token sequer pense em se mover. E como um espelho dessa mudança, temos as exigências lá do lado de fora no cliente em TypeScript. Agora é obrigatório incluir esse argumento novo na hora de construir a instrução. E é justamente aqui que uma das falhas mais comuns acontece. A ordem dos campos no cliente precisa ser rigorosamente idêntica à ordem da estrutura escrita no Rust. O conceito é o seguinte: mandar os campos fora de ordem é como tentar enfiar uma caixa no compartimento dos correios com as dimensões invertidas. Simplesmente não vai encaixar e vai causar uma falha catastrófica de desserialização logo de cara. Então, o alinhamento perfeito dos tipos e da ordem não é um talvez, é uma exigência estrita. Caminhando para a nossa última etapa, estruturação com inteligência artificial. Inserir diversos parâmetros novos exige a criação daquele código longo e repetitivo, o clássico boilerplate. E é exatamente aqui que entrar no fluxo do Vibe Coding com IA funciona como um tremendo atalho. Esse ciclo de 4 passos demonstra perfeitamente como automatizar o trabalho mais braçal de forma segura. Primeiro, monta-se um prompt bem focado, detalhando toda a estrutura e as regras de validação. Segundo, gera-se e inspeciona-se rapidamente o código para verificar se os nomes de campo e os erros de fato fazem sentido. Contudo, muita atenção, pois o passo 3 é sem sombra de dúvidas o mais crítico de todos, a validação local. Deve ficar cristalino que a IA atua apenas montando o andaime, a estrutura inicial. A compilação rigorosa, o teste contra um validador rodando localmente e o tratamento daquelas bordas e casos extremos continuam sendo 100% responsabilidade de quem programa. A IA dá aquela acelerada fantástica, mas a revisão humana valida e endurece o código na etapa 4. Encaminhando para a nossa conclusão, este material construiu um panorama técnico bem claro sobre como manipular e governar os dados de entrada que alimentam a lógica de um contrato inteligente na Solana. Fica mais do que provado que personalizar parâmetros não é só um detalhezinho, é uma alteração profunda na estrutura da API. Para gravar de vez na memória, aqui vão as regras de ouro. Em primeiro lugar, alinhamento absoluto na ordem dos campos entre o cliente e o programa. Em segundo, segurança sempre na linha de frente, validando tudo o mais cedo possível e retornando erros que sejam super explícitos e claros. Em terceiro, de forma inegociável, garantir que todos os testes locais estejam passando 100%. Com os parâmetros de entrada estruturados e fortemente validados dessa forma, o terreno fica perfeitamente pavimentado para o próximo tópico do nosso currículo, intitulado Modifying Program Logic and Adding Features, onde essas entradas começarão a desencadear ações muito mais robustas e complexas no sistema. Fica então uma reflexão bastante provocativa sobre a evolução constante dos programas. O tremendo poder de alterar o comportamento de um sistema distribuído inteiro começa muitas vezes com a simples adição de uma única linha de parâmetro. Sensacional, não é? Bem, este guia técnico foi orgulhosamente criado e trazido pela Ford College. Para continuar destrinchando esses conceitos, explorando os módulos e tendo acesso a uma base fantástica de conhecimentos de ponta sobre o Web3, é essencial acessar o site forge.college. Um grande abraço, muito sucesso nas compilações de todos e até a próxima apresentação técnica.